Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 3, que diz assim: Certo dia, a menina disse à sua senhora: Como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Esses dias eu estava meditando na história de Naamã, de como Deus o havia alcançado, o havia curado de sua lepra. E dois versos saltaram aos meus olhos, como nunca antes, a respeito deste texto. O verso número 2 diz assim: Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina, que se tornou serva da esposa de Naamã. Perceba como o autor, no verso número 2, ele destaca uma menina que aparentemente não tem relevância na história. Ele diz que alguns foram levados cativos, muitos foram levados cativos de Israel, inclusive uma menina. Aparentemente não parece fazer muito sentido essa relevância que ele dá para essa menina. E ele diz que essa menina, ela é levada até a esposa de Naamã e se torna serva dessa mulher. Mas no verso número 3, certo dia, a menina disse à sua senhora: Como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Sabe, essa menina ela se torna extremamente relevante na história, porque ela é a responsável por criar no coração de Naamã e de sua esposa uma fagulha de esperança de que Naamã poderia ser curado da lepra. Não existia cura de lepra naquele tempo, e estar com lepra era sinônimo de estar condenado à morte, de ser afastado, de ser excluído da sociedade. E esta menina é levada cativa, é retirada de sua terra, levada escrava, começa a servir a esposa de Naamã, e um dia ela decide testemunhar a respeito da fé, daquilo que ela cria, e ela diz: Como seria bom se o meu senhor, Naamã, fosse até Samaria, porque o profeta poderia curá-lo. Sabe, ela demonstra fé mesmo estando como escrava na casa de Naamã. Ela demonstra acreditar que Deus poderia intervir na história de Naamã. Ela testemunha, ela continua mostrando que ela continua crendo em Deus, crendo nos profetas, crendo na profecia, mesmo enfrentando a adversidade. E se Deus decidisse fazer conosco como ele fez com essa menina, nos permitir passar por algumas adversidades simplesmente para que testemunhássemos de nossa fé, para alcançar outros, talvez em uma adversidade maior do que a nossa. Mas a grande realidade é que muitas vezes, quando passamos por momentos de dificuldade, a primeira pergunta que nós temos é: Deus, por quê? Deus, por que o Senhor permitiu tal dificuldade? Por que o Senhor permitiu eu passar por um momento de dor tão grande? E talvez nós nunca tenhamos uma resposta para isso. A nossa melhor resposta é fé. É acreditar que mesmo em meio às dificuldades, Deus continua cuidando de tudo. É acreditar que mesmo em nossas maiores dores, nossos maiores medos, nossos maiores temores, Deus continua cuidando de tudo e Deus continua ao nosso lado. Sabe, essa menina, ela, aos nossos olhos, ela pode ser irrelevante. Na perspectiva bíblica, nós sequer sabemos o seu nome. Mas é o testemunho da fé dela que leva Naamã a Israel a se encontrar com o profeta e a receber a sua cura. Talvez na nossa grande história da igreja, o nosso nome possa ser irrelevante. Mas e se o testemunho da nossa fé levar alguém a encontrar com o Senhor? Por isso não perca a sua fé, mesmo nas maiores adversidades, o Senhor continua cuidando de tudo. E Ele requer de nós fidelidade, independente das circunstâncias e dos momentos. E talvez o testemunho da nossa fé possa alcançar alguém, possa mudar a vida de alguém, possa mudar a história de alguém e de sua família, porque você continuou acreditando, porque você continuou crendo que não importa a dificuldade que você passa, a adversidade que se levante, Deus continua ao seu lado. Apenas creia e continue testemunhando da sua fé. Não perca a sua fé por causa das adversidades, mas mantenha a sua fé mesmo com os problemas, mesmo com as angústias, sabendo que Deus pode usar a sua fé para alcançar alguém, para salvar alguém, para curar alguém. Assim como foi com essa menina.
Que Deus te abençoe.